Eu nasci acreditando que a vida era uma linha reta. Disseram-me que se eu estudasse, trabalhasse duro e fosse uma boa pessoa, tudo daria certo. Que haveria uma sequência lógica: escola, amor, trabalho, família, estabilidade. Eu cresci segurando essa ideia como quem segura um mapa antigo, certo de que o caminho já estava traçado. Mas ninguém me contou que a vida não é uma linha, é um mar. E eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Durante muitos anos, eu vivi para agradar. Escolhi cursos que não amava. Aceitei empregos que me drenavam. Permaneci em relações onde eu me sentia pequeno. Eu dizia a mim mesmo que era responsabilidade, que era maturidade, que era o preço de ser adulto. Por fora, tudo parecia certo. Eu sorria nas fotos, postava conquistas, recebia elogios pela minha disciplina. Mas por dentro, havia um silêncio estranho, um vazio que crescia devagar, como uma sombra ao entardecer. O dia em que tudo mudou não foi dramático. Não houve tragédia. Não houve perda. Foi apenas uma manhã comum. Eu acordei, olhei para o teto e senti um cansaço que não era físico. Era um cansaço de alma. Percebi que estava vivendo no piloto automático, que meus dias eram cópias uns dos outros, que eu estava sobrevivendo, mas não vivendo. Foi ali que comecei a fazer perguntas que eu tinha medo de enfrentar. Quem sou eu sem as expectativas dos outros? O que realmente me faz sentir vivo? Se eu não tivesse medo, o que eu faria? Essas perguntas não trouxeram respostas imediatas. Trouxeram confusão. Trouxeram medo. Porque quando você começa a se questionar, precisa admitir que talvez esteja no caminho errado. Eu passei meses em conflito. Parte de mim queria continuar na segurança do conhecido. A outra parte gritava por mudança. E eu aprendi uma coisa essencial: mudar dói. Crescer dói. Mas ficar onde não pertencemos dói muito mais. Decidi dar um passo pequeno. Não larguei tudo de uma vez. Não fiz uma revolução. Comecei reservando 1 hora por dia para algo que realmente me interessava. Comecei a dizer não, quando antes eu diria sim por culpa. Comecei a ouvir mais a mim mesmo. No início, perdi pessoas. Algumas se afastaram, porque eu já não era tão disponível. Outras, porque eu deixei de aceitar desrespeito, disfarçado de amizade. Doeu. Eu me senti egoísta. Mas com o tempo, entendi que estabelecer limites não é egoísmo. É amor próprio. A vida começou a ganhar cor quando eu parei de tentar ser perfeito. Eu sempre tive medo de errar, de falhar, de parecer incompetente. Mas descobri que o erro é um professor honesto. Ele não humilha, ele ensina. A vergonha vinha da minha comparação constante com os outros. Eu me media pela régua alheia e quase sempre saía menor. Quando parei de competir e comecei a cooperar, tudo mudou.
Passei a celebrar pequenas conquistas. Um projeto finalizado, uma conversa difícil enfrentada, um medo superado. Descobri que a felicidade não está nos grandes eventos. Ela mora nos detalhes. Aprendi também que o tempo é o bem mais valioso que temos. Eu vivia adiando sonhos. Um dia eu faço. Quando eu tiver mais dinheiro. Quando eu estiver pronto. Mas a verdade é que quase nunca nos sentimos prontos. O medo sempre encontra argumentos convincentes. E enquanto esperamos a coragem perfeita, os dias passam. Vi pessoas partirem cedo demais. Vi planos interrompidos. Vi histórias que não tiveram tempo de acontecer. E entendi que viver não é acumular segurança. É acumular experiências que façam sentido para o nosso coração. Isso não significa irresponsabilidade. Significa consciência. Hoje, eu escolho com mais cuidado onde coloco minha energia. Se algo me consome mais do que me constrói, eu repenso. Se uma relação me diminui, eu me afasto. Se um ambiente me sufoca, eu busco outro. Eu aprendi a importância do silêncio. No silêncio, escuto meus medos reais e não os que o mundo cria. No silêncio, lembro de quem eu era antes das cobranças. No silêncio, encontro paz. Também aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Houve momentos em que eu me senti perdido. Procurei terapia, conversei com amigos, chorei sem vergonha e percebi que dividir o peso torna a caminhada mais leve. A vida não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ser verdadeiro. Eu ainda erro. Ainda tenho dias ruins. Ainda duvido de mim. Mas agora eu me trato com mais gentileza. Falo comigo como falaria com alguém que amo. Porque percebi que a relação mais longa da minha vida é comigo mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o meu eu mais jovem, eu diria: não tenha tanta pressa. Você não precisa provar nada a ninguém. O amor que você procura começa dentro de você. Fracassar não define quem você é. E está tudo bem mudar de ideia. Viver bem não é ter uma vida perfeita. É ter uma vida consciente. É acordar e saber que suas escolhas são suas. É assumir responsabilidade sem carregar culpas que não lhe pertencem. É aceitar que algumas pessoas farão parte apenas de capítulos, não do livro inteiro. É entender que o sucesso dos outros não diminui o seu. Eu aprendi que a comparação é uma prisão silenciosa. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história, suas batalhas invisíveis. Aquilo que vemos nas redes sociais é um recorte, não a realidade completa. A verdadeira liberdade começa quando você aceita ser imperfeito. Houve um momento em que eu parei de buscar aprovação e comecei a buscar significado. Troquei a pergunta: o que vão pensar de mim? Por: isso faz sentido para mim? Essa simples mudança transformou minhas decisões. Eu escolhi trabalhos que me desafiam, mas não me destroem. Escolhi relações onde há respeito e reciprocidade.
Escolhi investir tempo em aprender algo novo, mesmo com medo de começar do zero. E sabe o que descobri? Nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar não significa fracassar. Significa ter coragem de ajustar a rota. A vida não é sobre nunca cair. É sobre levantar com mais consciência. Hoje, quando algo dá errado, eu não me desespero como antes. Pergunto a mim mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Às vezes, a resposta é paciência. Outras vezes, é humildade. Outras, é simplesmente aceitar que nem tudo está sob meu controle. Aprendi a valorizar o simples. Um café tomado com calma, uma conversa sincera, um abraço demorado, o som da chuva à noite, o riso inesperado. São desses momentos que a vida acontece de verdade. Eu também entendi que perdoar é libertador. Não porque o outro mereça, mas porque eu mereço paz. Carregar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro sofra. Quando eu perdoo, solto o peso. A maior transformação que vivi foi perceber que viver bem não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. Menos validação, menos comparação, menos medo, menos pressa e mais presença, mais coragem, mais autenticidade, mais amor. Se você me perguntar hoje como se deve viver, eu não vou falar de fórmulas prontas. Vou falar de consciência, de responsabilidade emocional, de limites saudáveis, de coragem para ser quem você é, mesmo que isso desagrade a alguns. A vida é curta demais para ser vivida pela metade. Não espere o momento perfeito para começar algo. Não adie palavras importantes. Não permaneça onde você não floresce. E, acima de tudo, não se abandone para caber na expectativa de ninguém. Eu demorei anos para entender que a pessoa que eu precisava impressionar era eu mesmo. Quando comecei a viver de acordo com meus valores, o mundo ao redor mudou. Não porque tudo ficou fácil, mas porque eu fiquei mais forte por dentro. Hoje, eu não busco uma vida extraordinária aos olhos dos outros. Busco uma vida verdadeira aos meus próprios olhos. E se há algo que aprendi nessa jornada, é que viver é um ato de coragem diária. É escolher, todos os dias, não desistir de si mesmo. Se você está lendo isso e se sente perdido, eu quero que saiba. É possível recomeçar. É possível se reinventar. É possível encontrar sentido. A mudança começa com uma pergunta honesta. E a coragem começa com um pequeno passo. Eu ainda estou caminhando. Ainda estou aprendendo. Mas, pela primeira vez, sinto que não estou apenas existindo. Estou vivendo.